No discurso que Moisés faz essa semana, ele invoca céus e terra para prestarem atenção nas palavras que ele vai dizer. A gente vai focar nossa análise sobre isso e ver qual é o significado mais profundo por detrás dessa invocação mosaica. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Para entender um pouquinho o que está em jogo aqui na porção dessa semana, eu vou pedir desculpa, mas a gente vai ter que usar um pouquinho de conhecimento de hebraico, de linguística, de semântica, tá? Mas não é nada também demais, acho que vai ficar bem claro o ponto que eu vou querer trazer. Vamos ver o que Moisés fala quando ele começa o discurso dele na porção dessa semana. Então, a fala dele está em Deuteronômio 32:1, tá? Em hebraico ele diz o seguinte: Ha'azinu hashamayim ve'adabera Vetishma haaretz imrei fi. Então ele está dizendo o seguinte: Ha'azinu significa inclina os ouvidos, céus, né? Porque eu vou falar alguma coisa e quero que você ouça. E depois ele diz: terra, escuta ou ouve as palavras que vão sair da minha boca. Então ele usa dois verbos. Um que é Ha'azinu, inclinar os ouvidos, e outro que é o verbo lishmoa, da raiz lishmoa, escutar, ouvir. Agora, primeira coisa, por que Moisés faz isso? Por que Moisés está convocando céus e terra para prestarem atenção? A gente aprende daqui, o Midrash conta para nós, que os céus e a terra, na verdade, são servidores de nós, pessoas espiritualizadas, pessoas trabalhando na espiritualidade, povo de Israel. Então, quando a gente está fazendo as coisas direitinho, os céus e a terra trabalham para nós. Em que sentido? Os céus mandam a chuva na hora correta, a terra produz as plantas, a plantação na hora certa, né? A gente tem uma harmonia entre céus, terra e a nossa vida flui mais fácil. Então por isso que Moisés está fazendo essa invocação. Agora, olha que interessante. Existe um outro profeta posterior, depois de Moisés, que quando vai fazer o seu discurso também invoca céus e terra. Mas ele faz exatamente o oposto do que Moisés. Que profeta é esse? Isaías. Isaías vai chamar os céus e a terra e ele vai trocar os verbos que Moisés usou. Vamos dar uma olhada no hebraico e na tradução? O versículo está em Isaías, versículo 2, capítulo 1. Tá? O Isaías diz o seguinte, olha só. Shim'u shamayim ve'ha'azinu eretz. Então aqui que eu te pedi desculpa um pouco, porque tem que saber do hebraico, como eu falei, mas olha lá, ele usa o verbo lishmoa, a raiz de ouvir, para os céus, e o verbo azino, que é aquele de emprestar os ouvidos, inclinar o ouvido, para a terra. Então curioso, que tem aí uma troca. Moisés faz uma coisa, Isaías faz outra. O que acontece aqui? Acho que se você pegar comigo a tradução, você mesmo vai concordar com o que eu vou dizer agora. O verbo azino, que é inclinar os ouvidos, eu só posso usar para alguém que está perto de mim. O que significa inclinar o ouvido? A pessoa fazer isso, aproximar o ouvido da boca para ouvir. Já o verbo ouvir, escutar, eu não preciso usar para alguém que está perto. Eu posso falar para alguém longe. Você aí, escuta o que eu vou falar. Então, quando Moisés diz Ha'azinu para os céus e os verbos lishmoa para a terra, fica óbvio que Moisés está mais perto do céu do que da terra. E Isaías, por outro lado, troca os verbos. Ele pede para a terra inclinar os ouvidos, ou seja, ele está mais perto da terra, e pede para os céus ouvirem o que ele vai dizer. Então ele está mais longe dos céus. Essa é a conclusão que os nossos sábios tiram. Ok. O que isso significa no sentido bem prático? Moisés era um profeta maior do que Isaías. Os dois eram grandes profetas, os dois estavam extremamente elevados na espiritualidade, mas Moisés estava mais perto do céu do que da terra, e Isaías estava mais perto da terra do que do céu. Agora, a pergunta interessante é, se é assim, por que eles tiveram que chamar o lado oposto? Moisés está mais perto do céu, ele podia chamar só o céu de testemunha, falar o que ele queria e pronto. Para que ele precisa chamar a terra? E o Isaías o oposto. Se ele está mais perto da terra, para que ele precisa chamar o céu? Bom, o segredo aqui, é um segredo que a Kabbalah fala de vários modos, é a necessidade de a gente promover um equilíbrio. No caso aqui, o equilíbrio entre céus e terra. O que é essa dicotomia, essa diferença aí entre céu e terra? É a mesma dicotomia que às vezes a gente chama da dicotomia corpo e alma. O nosso corpo é mais ligado à terra, a nossa alma é mais ligada ao céu. O céu representa aqui, claro, o mundo espiritual, e a terra, o nosso mundo material, físico, o mundo do dinheiro, dos negócios.
Então com essa divisão a gente começa a também entender um pouquinho das funções desses dois profetas que a gente está falando. Moisés, por exemplo, que estava mais perto do céu, o que ele queria na sua harmonização céu-terra? Trazer o céu para a terra. Como é que ele fez isso? Trazendo a Torá, né? Então ele sobe a montanha, significativo, né? Ele sobe para falar com Deus, recebe a Torá, depois desce e traz essa Torá para o povo. Ele estava tentando trazer o que é mais perto dele, o céu, para a terra, para a realidade do povo. Já o Isaías é o contrário, né? O Isaías, como a maioria dos profetas, na verdade Moisés é quase que aí uma exceção, ele está falando mais com quem? Com o povo, ele está preocupado ali com o povo, e quer que esse povo se eleve para os céus. Então ele quer, por exemplo, melhorar o comportamento do povo, melhorar o padrão ético, moral, né? O Isaías vai fazer o tempo inteiro reprimendas para o povo, falando assim, olha, vocês precisam ser mais espiritualizados, não dá para pensar só na vida mundana, material e terrena, eu quero que vocês se elevem um pouco. Então ele está tentando trazer a terra, que é o que está mais perto para ele, para os céus, né? Elevar para os céus. E o que acontece quando a gente consegue essa harmonia que a gente está discutindo aqui? Quando eu consigo unir céus e terra? Curiosamente, o que acontece é aquilo que eu falei lá. Os céus e a terra passam a ser servos meus. Eles passam a trabalhar a meu favor. Eles passam a me atender com tudo que eu preciso. Eu recebo a chuva, eu consigo ter a minha plantação, comida, sustento. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é uma lição bastante profunda, né? Que quando eu harmonizo as necessidades da vida material e dos céus, a minha vida é próspera, a minha vida tem sustento financeiro, né? As coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir. É isso que está sendo simbolizado aqui. Eu vou de novo pedir desculpa para trazer mais um trecho da Torá, né? Não sei se isso fica chato para vocês, mas só para corroborar esse ponto, a gente lê isso no próprio Shema, né? A reza mais importante que a gente tem no judaísmo. O Shema é lido diariamente, e no Shema Deus está lembrando disso para nós. Vamos ver o que Deus diz, primeiro em hebraico, depois na tradução? Olha só o que Deus fala. Ve'ayim shamot ishmeu el mitzvotai, asher anochi metzaveh etchem hayom le'ahavah et Adonai Elohechem ule'ovdo bechol levavchem ubechol nafshechem, ve'natati meter artzechem beito yoreu malkosh, ve'asafta deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha, ve'natati esef besadcha levimtecha ve'achalta ve'savata. E será que se você escutar e ouvir os meus mandamentos, que eu estou ordenando para vocês hoje, né, de amar a seu Deus, ao eterno seu Deus, e servi-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma, o que vai acontecer? Eu vou dar a chuva na sua terra, no momento correto, eu vou fazer com que a chuva mais primeira, as primeiras chuvas venham e as chuvas posteriores venham no momento certo. Você vai poder colher os seus cereais, os seus alimentos, você vai poder colher o teu vinho, o teu óleo, né? Você vai ter prosperidade. Venatati esef besatcha. Eu vou dar grama no seu campo, né? Vai ter pasto, para quê? Livem terra, para os teus animais. Ve'achalta ve'savata. Você vai poder comer e você vai poder se satisfazer, você vai ficar satisfeito. Então olha que interessante, né? Se você cumprir os mandamentos, isso representa se ligar aos céus, a vida material vai ficar próspera, a vida terrena vai ficar próspera. Muito interessante. Então, o que nós estamos tentando fazer é Moisés e Isaías, né? Não importa em que nível eu estou, se eu estou mais perto do céu ou mais perto da terra, o importante aqui é promover esse equilíbrio. E essa é a dica final que eu queria dar. Eu acho que uma coisa legal é você avaliar em qual passo você está, e aí fazer o oposto para contrabalançar. O que significa isso? Vamos supor que você fala, eu sou uma pessoa mais perto do céu. Tá? Talvez você seja aí um grande estudioso, uma pessoa super espiritualizada, religiosa, cumpre os mandamentos, tá? Você está mais perto do céu. Qual é a sua função? Não esquecer da terra. Você vive no mundo físico, você tem que ter o sustento da sua família, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro e viver bem aqui na vida terrena. Tá? Não é porque você é espiritualizado que você pode largar mão da terra. O próprio Moisés, né, quer trazer a terra. Por outro lado, se você é uma pessoa mais terrena, né, está preocupado mais com questões de trabalho, dinheiro, sustento, nada errado quanto a isso, ok? Mas não se esqueça da espiritualidade. Separa um tempinho para poder talvez fazer sua oração, fazer o seu estudo de Torá, praticar os seus mandamentos. O segredo aqui é nunca o extremismo, né? Não faça sua vida ser só matéria, só baseado na terra, nem sua vida só baseado no céu e na espiritualidade. Vamos criar harmonia, as coisas fluem bem, as coisas funcionam, e aí a gente pode viver uma vida extremamente feliz, próspera e saudável. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.